Muito bem, pessoal. Vamos iniciar. Já temos aí, pelo que eu estou vendo, 46 pessoas na sala. Eu gostaria de fazer uma rápida introdução, não só sobre o tema, mas também para alguns colegas que estão aqui conosco nesse encontro, para que vocês possam desfrutar dessa iniciativa. Na verdade, é uma das primeiras iniciativas do ano de 2026, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com todos em relação aos conteúdos em termos de inovação, recursos tecnológicos da plataforma Diligent. E é um tema, de certa forma, muito interessante do que a gente vai abordar, porque ele traz algumas provocações relevantes, né? A gente entende que o uso do termo inteligência artificial ele está muito espalhado nas mídias sociais, em termos de possibilidade de recursos técnicos, e a gente queria fazer uma provocação para vocês para a gente assentar, colocar num campo mais prático esse tema e como é que ele pode ser direcionado no uso das nossas soluções. Então, deixa eu fazer algumas apresentações de alguns colegas aqui importantes que nós temos na sala. Talvez alguns de vocês já conheçam boa parte deles, mas eu tenho aqui conosco a Maria Vitória. A Maria Vitória é a nossa especialista GRC, é ela que vai guiar e liderar toda a apresentação no dia de hoje. Temos também a colega Islane, que de alguma forma tem contribuído tecnicamente para a construção desse encontro que nós estamos fazendo nesse momento. A Sara Cardoso, ela é responsável por toda a jornada de cliente, ela é a nossa Customer Success da empresa, então, assim, acredito que alguns de vocês já tenham contato, então toda experiência de uso, dificuldades, apoio nessa jornada, acho que é a pessoa certa aqui para que a gente possa conduzir os desafios de negócio. Temos a Priscila, responsável comercial, e temos um convidado especial que é o Jaques. O Jaques, ele é a pessoa, a figura da Diligent neste encontro. O Jaques, ele é o diretor comercial Latam, então ele está aqui prestigiando, vai fazer algumas observações para compartilhar aqui conosco algumas frentes em relação à Diligent, e estamos reunindo forças para que a gente possa compartilhar essa iniciativa com vocês. Deixa eu só fazer algumas ponderações e quem tiver interesse, por favor, nos contate, porque nós estamos criando esses webinars. Basicamente, a gente vai ter quase uma mensalização desses encontros para que vocês possam consumir esses conteúdos. Então, essa é uma das iniciativas, webinars. Mas o que nós estamos produzindo também? Algumas pílulas de conhecimento. Eu imagino que tem algumas figuras que tenham interesse mais técnico no encontro de hoje, para consumir algumas temáticas mais profundas. Então, nós estamos construindo essas pílulas no formato PDF e todo mês a gente constrói artigos, pílulas e webinars que num conjunto, né, nessa tríade, a gente possa prover informações para todos vocês. Como vocês sabem, a plataforma ela é ampla no sentido de uso de analytics para essencialmente auditoria, teste de auditoria, monitoramento contínuo. Temos a plataforma Diligent One para gestão de auditoria e riscos num contexto integrado, e a gente tem esse ecossistema como um todo se integrando. A gente vai abordar muito superficialmente sobre a fotografia geral da solução, e hoje nós estamos trazendo uma provocação que é o uso da inteligência artificial, como é que a gente pode usar de engenharia de prompt para otimizar alguns trabalhos. Então é um campo prático, não é genérico, é direcionado para o contexto de GRC, então todos aqui, especialistas de auditoria riscos, vão ver algo orientado a essa geração de valor, tá bom? Então, feita essa contextualização, temos somente uma hora de encontro. Eu vou passar aqui a palavra para a Ive para compartilhar o material e alguns exercícios práticos para que a gente possa dar início a essa sessão. E vamos ficar de olho aqui no chat, tá bom, pessoal? Caso vocês possuam alguma dúvida, para a gente poder fazer essa ponte aqui com a Maria Vitória, para a gente poder conduzir da melhor maneira possível o encontro de hoje. Com vocês. Perfeito, pessoal. Bom dia. Agora que tivemos essa magistral introdução aqui pelo Felipe Romano, então acredito que posso começar o nosso bate-papo aqui de hoje, mostrar um pouquinho dessa ideia que tivemos e que queremos compartilhar com vocês. O tema do AI Studio do webinar de hoje, então, vai ser o uso da IA aplicada a riscos e controles internos, tá? Então, aqui, vamos lá. Acredito que nesse momento minha tela já está sendo compartilhada. Primeiramente, para falar um pouquinho sobre os desafios que são constantes e diversos na área de gestão de riscos, também de controles internos. Tá?
temos muitos pontos a enfrentar nesses temas, que eles abrangem normalmente normativas que são complexas, numerosas, que estão constantemente também evoluindo para poder representar uma realidade que, por si só, também é muito complexa e está constantemente em evolução, com novas ferramentas que, embora tragam novas ações e utilidades, também trazem ali consigo novos desafios. Além de que as equipes focadas nesses temas nas empresas costumam ser enxutas, ter uma mão de obra um pouco mais difícil de ser qualificada, é o suficiente para esses trabalhos, e recursos financeiros também muito limitados. Então, a gente sempre teve um cenário muito desafiador para trazer essa eficiência nessa parte de gestão de governança de riscos e controles internos. Nesse cenário, a gente teve aí, ao decorrer da história, várias soluções que foram construídas para auxiliar um pouquinho sobre quais foram essas soluções. Falando um pouquinho agora daquilo que já é consolidado, da tradição e da precisão, que todos aqui já conhecemos e que em algum momento já tivemos contato. Então, eu estou, obviamente, falando, é claro, do ACL Analytics Desktop. Ele é uma ferramenta muito madura, já que está no mercado há 40 anos, ele tem mais anos de trabalho do que eu mesmo tenho de vida, possui centenas de conectores, que eu consigo utilizar para trazer informações de diversas ferramentas, então ele promove a integração com o seu ambiente, com seus outros aplicativos, as suas outras fontes de informação, e traz uma capacidade muito grande de tratar esses dados, não é mesmo? Então eu consigo centralizar tudo isso, usando também as funções que ele traz, focadas em automação, que foi um desenvolvimento natural que a ferramenta teve ao longo do tempo, dando vida ao monitoramento contínuo. Então, uma equipe que já era enxuta conseguiu abarcar ali mais poder de trabalho, usando a função de automatizar essas análises, gerando também ali fluxos de tratamento de exceções, relatórios e tudo mais. Ele é uma ferramenta que a gente conhece como consolidada e conhece como confiável. Com o tempo também, tivemos algumas evoluções, como é o caso da introdução de uma parte mais focada em gestão, que permitiu a criação da governança corporativa em escala. Então, eu me referencio, a claro, ao Diligent One Platform. Temos também de diversas áreas, não se restringindo somente a riscos e controles internos, mas promovendo uma gestão eficaz entre auditoria, compliance, que é um tema que eu vou trazer, inclusive, um pouco mais aqui no nosso bate-papo de hoje, gestão de riscos, controles internos, e também a governança corporativa como um todo, trazendo mais eficiência para essa camada que é tão importante nas companhias atualmente. Um software que ele é muito parametrizável, muito fácil, intuitivo, e que sempre teve ali em seu core a preocupação de segurança, de ser um software seguro e confiável para o uso de seus usuários. No slide seguinte aqui, eu vou solicitar a ajuda do Felipe Romano para explicar um pouco mais dessas várias integrações que a ferramenta do Diligent One pode realizar. Claro, com certeza. O slide ele é animado, aí eu só vou pedir para você fazer alguns cliques enquanto eu converso, só para trazer as informações, se você puder avançar, aí a gente vai trazendo os dados relevantes, né? Quando a gente olha numa visão 360, um único espaço, o que a gente falou? A gente falou de análise de dados com a CL Analytics, a gente está fazendo algumas provocações de riscos e controles, estamos colocando algumas reflexões aqui para vocês pensarem no campo mais prático de IA. Né? Mas o que seria isso, né? Se a gente fosse trazer uma fotografia? Imagine uma metodologia central, onde eu tenho a cadeia de valor organizacional, e essa cadeia de valor pode ter uma quebra por processo, subprocesso, riscos. Não vou entrar no mérito da metodologia, mas riscos sendo desdobrados em fatores de riscos, e a partir daí você tem o quê? Papéis de trabalho, que é o que está na tela, onde você tem um escopo de auditoria baseado em riscos, para que você possa fazer o seu PAINT, o plano anual de auditoria, estabelecer escopo auditável, performar alguns escopos de auditoria de forma automatizada, com auditoria contínua, se você avançar aí, por exemplo. Do outro lado, a gente tem alguns aspectos regulatórios, avança mais um pouquinho. Como normas, regulamentações, um estabelecimento de uma due diligence, a depender do escopo normativo, pode ser que há uma conversação, né, essa simbiose entre auditoria e conformidade, e temos a performance de testes de controles, ou seja, a minha matriz para fazer o teste de design, eficiência, tudo de alguma forma convergindo para um espaço integrado, que é a cadeia de valor organizacional. Então, qual que é a proposta, né? Essa cadeia de valor organizacional, ela possa ter respostas em termos de solução em um único espaço, ou seja,
de alguma forma, toda essa coesão, integração entre áreas, papéis e responsabilidades, de uma forma coesa, pode ali trazer os seus achados, as suas identificações de problemas para que você possa monitorar. Através de um ciclo de planos de ação, pode avançar, por favor, avança um pouquinho mais, para que possa ter respostas a partir de analytics, né? O que vocês estão vendo de vermelho é o quê? Você tem uma metodologia, um espaço central, mas você tem uma camada de analytics, que é o que a gente vai fazer uma provocação muito forte aqui hoje, para que você possa orientar processos a dados, né? Então, criar monitoramento contínuo, a partir de testes de performance, você criar indicadores de performance, KPIs, KRIs, para que isso possa subsidiar ou dar um teor comprobatório para aquilo que você está gerando, né? Seja em testes automáticos, ou fazer uma background check em termos de confronto regulatório, ou até você performar testes de controles sistêmicos de forma automática. Tudo isso para que você possa, por exemplo, se você é um executivo de auditoria, se você dá uma resposta para um comitê de auditoria ou para um conselho, né? Você tem uma camada de governança, que é o secretariado, onde você sintetiza toda essa visão para que conselheiros possam ter visões mais sintéticas daqueles riscos corporativos e riscos de negócio, né? Talvez no meio aqui, a gente está falando de um esforço muito operacional, mas que você precisa sintetizar para que você possa gerar uma percepção de valor real aos executivos, né? Isso tudo opera hoje dentro da solução. Eu tenho ali o Analytics, que é o que a gente falou, né? Como a Ive comentou, né? Ele de tempo de uso tem mais do que a própria idade da Ive. Sim, é uma ferramenta consolidada desde 1987, mas a gente precisa dar um salto. O que é o salto, né? Imagino que todos hoje, a maioria de vocês hoje, e eu vou deixar isso como provocação antes de passar a palavra para o Jax. Beleza. Eu tenho ferramentas de Analytics, eu tenho uma ferramenta de GRC, o que você está me propondo é uma fotografia sintética de uma geração de valor integrada, mas onde cabe a IA, né? A IA, ela traz aqui desafios de eficiência operacional. Ao invés de eu ir item a item para saber se eu estou em conformidade, vou dar um exemplo aqui bem genérico. Poxa, será que eu estou em conformidade com as boas práticas do IPPF, segundo o Instituto Interno dos Auditores, né? Como é que eu vou fazer esse trabalho? Ele é manual, ele é operacional? Como é que eu cruzo se eu estou em compliance com algumas normas e regulamentações, né? Talvez a IA, nesse sentido, que é um dos cases diversos que a gente tem, mas a proposta é justamente essa, para que a gente possa ganhar autonomia, redução de tempo, mas ter respostas qualificadas para que a gente possa ter esses insights da melhor forma e de maneira mais rápida possível. E é lógico, né? Uma IA contextualizada dentro de um escopo de GRC e não exime a responsabilidade final de nós, enquanto responsáveis pelo processo, pela cadeia de valor, de fazer a verificações se aquilo é coerente ou não. Então, é uma provocação aqui que a gente traz, que é o que vocês vão ver daqui por diante, tá? Isso daqui é uma introdução, vocês está gerado uma expectativa e vocês vão ver algumas demonstrações práticas do uso daquilo que a gente está trazendo aqui a campo no webinar de hoje. Ô, Jax, vou passar a palavra para você, para que você possa, enfim, fazer a sua apresentação e depois a gente volta com a Eve, tá bom? Não te ouvimos. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui. Permitir microfone. Agora foi. Foi. Obrigado, pessoal. Agora sim. Imagina. Pronto. Obrigado, Romano. Obrigado, Ivo. Obrigado, Quality, né, pela oportunidade, pelo convite. Então, aqui eu vou passar algumas informações. Eu sei que muitos são clientes já da Diligent, que estão aqui nesse webinar, mas é importante a gente relembrar aqui, falar um pouquinho da história da Diligent, é coisa bem rápida. Eu sei que a gente tem um tempo bem curto, então, eu sou representante da Diligent, apoio a Quality. A Quality é a principal parceira da Diligent a nível global, tá? Todos os produtos de GRC que a gente oferece no Brasil, a Quality que implementa, a Quality tem expertise nisso, são mais de 20 anos trabalhando com a CL, então acho que vai ser bem legal esse webinar de hoje. A Diligent, ela é uma empresa americana, tá? Então, o nosso headquarter está lá em Nova York, a gente tem
aproximadamente 32 anos de existência. E aqui eu trago alguns números só para a gente falar um pouquinho da relevância da Diligent, e aí a gente continua no webinar, tá? Então, esse produto que a gente está falando hoje, o ACL, como o Romano comentou, ele foi lançado em 1987, tem bastante tempo aí de vida, e ele foi evoluindo. Agora a gente tem inteligência artificial, muitos clientes já estão utilizando. Hoje o foco é principalmente falar sobre essa inteligência artificial, basicamente é isso que essa informação que eu queria passar para todo mundo aqui, tá? Então, a Diligent, ela tem mais de 2.000 colaboradores no mundo inteiro, mais uma vez, sempre trabalhando com a Quality aqui no Brasil, tá? São mais de 25 mil clientes que a gente suporta em diversos tipos de projeto, governança, risco, compliance, auditoria. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho no próximo slide. E esse produto, ele está em português, tá? Então, a gente atende a mais de 130 países. O produto está em português, suporte em português, a capacitação pela Quality em português, e é importante a gente trazer essa informação. Só mais um dado aqui: das 500 maiores empresas do mundo, aproximadamente 80% delas utilizam pelo menos uma das nossas soluções, tá? Então, a gente é muito relevante. Se quiser passar para o próximo slide, Ivi, por favor. Aí a gente fala um pouquinho da plataforma em si, como o Romano estava comentando aí, da arquitetura do Diligent One, né? Então, a Diligent não tem somente o ACL, que é o que a gente vai focar hoje, mas a gente tem a solução inteira de auditoria, risco e compliance, né? E também governança corporativa. Então, o Diligent One, ele engloba toda essa parte de GRC, tá? Tudo que é relacionado a GRC, a gente consegue entregar e suportar, independente do tamanho da empresa. A gente tem um módulo que vai atender a sua necessidade, tá? Tanto risco, compliance, auditoria, o portal de governança corporativa, que entra no G. Então, a gente também consegue conectar esses relatórios que são gerados pelo ACL, né, que são controles conectados a uma auditoria, conectados a um risco. A gente consegue fazer um painel que é compartilhado lá com a Secretaria de Governança, e os conselheiros conseguiriam visualizar isso em tempo real. Então, você tem, né, uma automação bastante interessante, evita criar relatórios e dashboards manuais. Isso ganha muito tempo, vocês conseguem focar no que é mais estratégico e menos no operacional. Essa é a ideia do ACL, como o Romano tinha comentado aí, tá? Quiser passar mais um slide, por favor, Ivi? Então, essa é uma informação bem importante também. A gente agora está como líder, né? A Diligent, ela agora é líder em todas essas são consultorias independentes que avaliam diversas plataformas a nível global: Chartis, Forrester, Gartner, o IDC e o Vertantix, né? A gente tem sido considerado a plataforma líder de GRC no mundo, tá? Então, isso é bem importante da gente compartilhar, porque esse reconhecimento ele reflete 3 pilares principais, tá? Inovação contínua, então, especialmente com os de IA aplicado a GRC, que é o que a gente vai falar hoje da IA aqui no webinar. Plataforma unificada, então ela conecta governança, risco, auditoria e compliance em uma única solução, e os resultados reais para todos os nossos clientes. Então, ganho de eficiência, transparência e tomada de decisão mais rápida. Isso traz muito mais valor, tá? Então, agora eu passo para vocês. Acho que agora a apresentação vai continuar. Obrigado, viu, Ivi? Obrigado, Romano. Depois eu volto no finalzinho aí para falar um pouquinho do roadmap, pessoal. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Então vamos continuar. Falamos aqui então do que já é consolidado, do que já é conhecido e do que já é seguro para o nosso uso no enfrentamento dos desafios que são relativos à área de gestão de riscos e controles internos. Mas estamos aqui hoje para falar do que é novo, na verdade, para falar daquilo que é uma promessa, daquilo que nos traz a esperança de ter um trabalho muito mais eficiente, com menos uso de recursos e com menos esforço inédito. Estamos, obviamente, falando de um potencial sem precedentes antes vistos. Estamos falando da inteligência artificial. A IA, como eu imagino que todo mundo que já conheça, que já é uma invenção que já está há um tempinho, né, mudando a nossa realidade, é uma ferramenta, uma tecnologia que utilizamos para aprender padrões e fazer análises preditivas de informações, seja numa versão mais básica, que é o machine learning, ou em uma versão mais avançada, que são os modelos de linguagem natural.
Elas possuem vários tipos e a intenção dela é simular o nosso raciocínio, o comportamento humano. Mas claro que usando todo um hardware que potencializa isso até a 10ª potência. Então, vamos imaginar o que um ser humano, a 10ª potência do seu potencial, poderia fazer. É realmente um universo muito expansivo quando a gente pensa mais sobre isso. Então, temos essas diversas promessas que a IA traz para, em específico, esse setor de GRC, gestão de riscos e controles internos. Nos últimos anos, ela está ocupando papéis centrais em diversos debates e diversas áreas com a nossa. Não é diferente, porque ela promete trazer maior capacidade de análise, ela pode analisar dados mais robustos, com mais velocidade, com maior volume, identificar padrões suspeitos, relevantes ou importantes para nós, ou anomalias com muito mais rapidez e com muito mais complexidade do que estaríamos habituados no primeiro momento, através de automação e permitindo que análises e atividades que eram anteriormente muito operacionais se tornem cada vez mais estratégicas, uma vez que ela também pode estar presente nessa camada estratégica para ajudar na tomada de decisões. Então, observando todas essas promessas, surgem as dúvidas, né? Como, de fato, olhando para esse cenário, a IA poderia ajudar no meu fluxo de trabalho no meu dia a dia? Quais são os desafios que ela vai ajudar a enfrentar e quais são os desafios que ela, na verdade, vai me fazer enfrentar durante a sua utilização? Esse é o conteúdo que a gente vai falar aqui. Como que eu consigo, de repente, unir tudo que é novo com aquilo que já é confiável e consolidado que eu tenho já nesse meu passado, um pouco mais recente? Então, vamos falar um pouquinho sobre a sua versão mais enxuta, que é o Machine Learning, porque imagino que muitos de vocês ainda não saibam que o OCR Analytics tem a função de Machine Learning inclusa e embutida sem nenhum custo adicional. O Machine Learning ele vai consistir em você pegar uma base de informações, uma base de dados, e pedir para que o OCR reconheça padrões nelas. Então, vamos pegar, por exemplo, a concessão de crédito. Eu quero conceder crédito, tenho ali os meus pretendentes a essa concessão de crédito, mas eu quero saber se aquela pessoa ela tem o potencial ou não de vir a se tornar uma fraude, se ele não pagar, virar, de repente, um registro negativado, para evitar dor de cabeça para minha companhia. Então, eu pego uma base histórica de concessões que eu fiz anteriormente, boas e ruins, aqueles que pagaram rápido, que estavam antes da hora, aqueles que vieram a não pagar esse crédito que eu concedi, e peço para a CL sozinho reconhecer padrões. Quem é um bom pagador? Qual a idade? Qual o perfil? Qual a renda? Ele aprende esse padrão, de forma que quando eu der para ele uma base atual, ele vai olhar para aqueles candidatos e identificar. Desses daqui, quais vão, de repente, me trazer desafios e quais eu posso investir de forma mais ativa para ter esse retorno dentro da minha companhia, né? Então, você pode fazer isso utilizando uma série. Embora essa função ela seja um pouco mais complexa, para eu conseguir fazer essa tradução, fazer essa leitura, eu preciso de dados estruturados, como a gente pode ver aqui na partezinha vermelha. Ele não é indicado para lidar com dados não estruturados, como PDFs ou imagens. Ele é focado nessa visão de dados tabulados. Para esse segundo exemplo, temos uma outra ferramenta que ela é mais eficaz e mais eficiente. Todo mundo já deve estar imaginando quem é. Estou falando, é claro, dos LLMs, Large Language Model, modelo de linguagem natural em grande escala. Esse modelo, ele usa o machine learning por trás, sim, isso é verdade, ele aprendeu a reconhecer a linguagem humana, a comunicação humana, o que abre todo um leque de utilização para ele. Eu não preciso que o usuário seja um programador, um grande conhecedor de tecnologias para poder interagir com a IA. Então, a gente quebra uma barreira enorme aqui nesse momento. E isso explica porque que essa tecnologia fez tanto barulho e mexeu nas bases de tantas e tantas conversas diferentes, temas, áreas ao redor do mundo. E o legal é que o LLM ele serve como interface para outros modelos de machine learning. Então, eu posso ter IAs que são especialistas em analisar dados, IAs que são especialistas em analisar imagens, e o LLM ele vai ser a interface. O usuário se comunica usando o prompt é o nome que a gente fala para o comando que eu dou para a IA, ele transforma esse prompt em um comando lá para análise de dados, em um comando para analisar imagens, para manipular arquivos, manipular informações. O mundo realmente se torna muito diverso, né? Ela usa dados massivos para poder ter esse tipo de potencial. Ela treina com bases gigantescas, de fato. Consome muita energia, o treinamento é complexo, o refinamento também, para que possa ser evitado alguns dos riscos que ela traz, que eu vou falar um pouco mais para frente, e no final ela traz ali para a gente aquela análise. Então, reforçando aqui, temos o Machine Learning,
que é essa versão mais tradicional da IA, onde você pega e ensina um modelo a reconhecer padrões. Ele vai reconhecer o padrão da sua base, então ele pode ser adequado para o seu trabalho, para a sua rotina, para a sua realidade, para a sua verificação. E temos LLMs, que são modelos que já vêm treinados para reconhecer o padrão da linguagem humana e se comunicar com você. E eles podem ser interfaces para modelos de machine learning para facilitar a sua manipulação. O machine learning o ACL traz, e o LLM, o AI Studio, retorna para nós. Então, vamos falar só ficar na parte teórica e vamos usar alguns exemplos práticos para entender como que a IA vai ajudar no seu dia a dia de utilização e dia a dia de trabalho na gestão de riscos e de controles internos. Eu trago aqui, então, um case prático que ele é focado na triagem inteligente e reconhecimento de problemas com uma pitadinha de compliance. Então, aqui eu vou olhar para a gestão de riscos e controles internos e também para a minha gestão de conformidade. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que é LGPD e SOX, que são os maiores. A gente poderia simplesmente adaptar isso para conversar com temas internos, normativas internas ou normativas regionais. Não há nenhum impedimento, foi só uma escolha criativa minha. Se a gente olhar para esse cenário em um ambiente pré-IA, antes da IA existir, essa análise seria muito complicada, ela seria lenta e fragmentada, eu teria que ficar horas ali garimpando planilhas, procurando informações, os controles, problemas, onde que deu errado. Teria que ter um auditor que tenha conhecimento dessas normativas, para que ele consiga fazer esses direcionamentos, apontamentos, onde esse problema ele impacta nessa normativa, qual que é o impacto que isso vai me trazer, como é que eu vou reagir em relação a isso, e confiar isso em uma pessoa que ele não traz pontos cegos, que nós somos seres humanos, nós somos falhos, isso faz parte da nossa natureza, precisamos ter equipes para poder revisar as informações, e o esforço tático para garantir uma eficiência nesse trabalho, nesse projeto, também seria imenso. Imagina uma companhia que tem ali milhares de processos, vai ter ali muitos problemas, eu tenho que avaliar cada um deles, fazer correlações, é um trabalho demorado, e sabe o que é. Então, a IA, ela traz ali uma virada de chave muito interessante. E eu vou falar aqui um pouquinho de como o AI Studio, né? Ele pode ajudar a revolucionar esse cenário, que eu trouxe aqui de exemplo. Então, aqui a gente vai ver uma sinergia. O antigo com o novo. Você pode se perguntar, nossa, por que eles começaram falando de SL e de 21 é uma reunião que vai ser sobre IA? Quando a gente fala de gestão de riscos e controles internos, eu estou trazendo um cenário muito específico. Eu não vou estar falando somente de você colocar um dado lá dentro e ver quantos estão vazios ou quantos estão negativos. Tem todo um contexto por trás da gestão de riscos e controles internos. Então, para ter uma gestão eficiente, para poder ter intersecção com a IA, eu preciso antes ter um ambiente bem construído, um ambiente bem gerenciado. Então, aqui vai entrar os nossos já conhecidos e queridos amigos de Direct One e a SL Analytics. Para ter esse potencial exacerbado, eu vou usar o Dirigent One como central de gerenciamento e colaboração. Como ele unifica todas as áreas, lá são feitos os trabalhos diários do meu dia a dia operacionais de fato. Eu mapeio os meus riscos, os controles, faço verificações sobre eles, me comunico com as áreas, pessoas que podem ou não ser usuárias, solicito informações, solicito evidências, requerimentos e muito mais na ferramenta. Ela é o meu centralizador, é o meu repositório. Tudo está lá dentro. Para poder pegar essa informação e levar para o AI Studio de forma automatizada, vai entrar o meu bom e velho SL. Ele é muito liberto no que pode fazer. E uma das coisas que ele pode realizar é se comunicar com aplicações. Então, ele vai pegar os dados do Dirigent One e injetá-los no AI Studio automaticamente para que a gente possa fazer a nossa análise, a nossa inferência e a nossa avaliação de eficiência para poder otimizar os nossos fluxos de controles internos e também os pontos que identificamos. Então, ali, ele vai ter esse poder de nos revelar aquilo que talvez esteja oculto em um primeiro momento. As 3 frentes, né, interconectadas em prol de um mesmo objetivo. Só para a gente entender um pouquinho melhor como isso iria acontecer, o Analytics pode se comunicar com as fontes de dados. Nesse caso aqui, a fonte de dados é o próprio Dirigent One. Através de scripts, ele vai extrair isso automaticamente com o conector específico, que é para a API. E uma vez que ele faça isso, o nosso ambiente de robôs, que é o nosso ambiente focado em automação e monitoramento contínuo, vai fazer isso ser automatizado para que o envio aconteça no final ali da ponta para o nosso ACL AI Studio, onde vamos realizar de fato essa análise. Então agora vou de fato abrir a ferramenta para observarmos como isso pode ser feito.
Então, aqui eu estou observando o Launchpad, que é a interface inicial do Dirigente One. Posso mexer aqui, a tela saiu ali, deixa eu voltar. E nele, alguma dúvida? Posso continuar? Que não estava aparecendo a tela, agora, Sim, perfeito. agora já está. Tenho aqui os diversos módulos, reforçando o viés de integração que as ferramentas traem para unir a gestão com o potencial da IA. E aqui eu tenho o aplicativozinho do AI Studio. Dentro do AI Studio, a gente já começa a perceber como ele é construído, focado em segurança. Eu tenho esses vários quadradinhos aqui que são os datasets, ou conjuntos de dados em português. Dentro deles, eu tenho ali tabelas, informações que juntas elas conversam, contam uma história ou participam da mesma análise. Eles existem para controlar acesso. Então, mesmo dentro da minha própria companhia, eu posso ter equipes que vão olhar para um tema que é sensível, que ele é sigiloso, e outras que não podem ter acesso a isso. Dentro de cada conjunto, eu controlo quem pode ver, quem pode interagir, quem pode revisar. No nosso exemplo aqui, eu tenho já as tabelas dentro desse que eu chamei de matriz de GRC. Aqui eu tenho várias informações sobre as tabelas, mas só para a gente poder observar, eu tenho aqui algumas tabelas que eu peguei do Dirigente One. Ações, associações entre riscos e controles, problemas, controles e também os riscos. Além de ter duas tabelas que trazem as leis, né? Então, o LGPD de forma tabulada e o SOX também. Eu peguei o robô, sério, a gente pode ver aqui, eu tenho a opção de pegar um arquivo de origem através dos robôs que o ACL constrói usando o aplicativo de automação. Como elas estão aqui, eu vou seguir para a minha análise. E nesse ponto aqui, o LGPD e o SOX, eles vão influenciar, eles vão exercer um trabalho de influência na minha análise. Eles vão servir como se fosse um RAG, que é o Retrieval Argument. Quando eu influenciar, já foi treinada, para que ela trabalhe de acordo com boas práticas que eu quero que ela trabalhe. Então, o AI Studio, ele é um cérebrozinho que foi treinado em diversos fluxos de gestão de riscos, de controles internos, de compliance, de auditoria, de análise de dados em geral, também de privacidade. Ele tem uma base muito ampla. A Diligent, que já compreendemos até agora, que tem um histórico de confiabilidade no setor, ela treinou um modelo de IA para que ele já te traga essa expertise de padrão. Então, você tem aqui, basicamente, como se fosse um especialista em diversas frentes, ao se dispor para auxiliar os seus trabalhos. Tanto é que, quando ele lê os dados, o que ele vai te trazer em primeiro momento é o resumo desse conjunto de informações. Então, aqui ele fala, o conjunto possui informações que conversam com auditoria, gestão de riscos e compliance, com 6 tabelas principais, que são aquelas que a gente viu de problemas, riscos e controles, e também 2 tabelas de referência regulatória. E ele fala que os dados são saturados para suportar a atividade de governança. Então, ele entendeu o que a gente quer em primeiro momento, já consigo observar o que ele pode vir a me sugerir. Aqui eu tenho análises que eu fiz anteriormente, mas eu vou começar uma do zero para a gente poder observar. Vou vir aqui e começar essa nova interação. Quando eu começo a interação, a primeira coisa que ele vai fazer é me trazer sugestões. Como ele tem essa base de conhecimento prévio, ele vai olhar ali para os dados, vai entender o comportamento deles, o que eles significam, e vai olhar também para a nossa base ali de políticas, né, SOX LGPD, e entender o que esse usuário, o que esse colaborador quer de mim. Ele vai te trazer algumas visões. Algumas você provavelmente já pretendia trabalhar em cima, outras não. Ele divide aqui em núcleos temáticos, então tem ali primeiro uma análise de severidade dos riscos. Então ele dá algumas sugestões, como analisar a correlação entre a severidade do risco e a eficácia dos controles. Será que os controles estão eficazes naqueles riscos que são mais severos? Será que eles são mais eficazes naqueles riscos que são mais simples? Tem um impacto menor, por exemplo. Como é que eu identifico isso? Como é que eu ataco esse problema? Também tem outras aqui, focadas, de repente, em sanitização das linhas bases, em perda de dados, identificar informações duplicadas, controles e problemas, e assim por diante. Também aqui, ele traz uma seção focada só em LGPD, que ele entende como um tema muito relevante, porque os meus controles são muito focados em LGPD. Então, ele já observou essa correlação e me trouxe também aqui uma inferência. Posso mapear controles para requisitos, posso criar uma matriz de responsabilidade por controle, então quem é responsável, como é que eu vou trabalhar com essa informação, também para consentimento, que é um tema muito relevante na sua empresa atualmente. Posso pedir que ele me traga mais, ou eu posso mandar o meu próprio prompt, né? E tem aqui também outras sugestões para a gente poder observar. No caso, eu vou enviar um prompt meu mesmo, eu tenho aqui em que eu já construí,
vou utilizá-lo, onde eu vou usar algumas técnicas de engenharia de prompt. Então, ó, o que eu estou pedindo para o AI Studio fazer? Eu quero que ele atue para mim como um especialista sênior em GRC. Então, ele vai olhar para tudo isso como alguém que já possui bagagem, olhando para todo o conhecimento que ele tem ali na sua base. Também tem aqui um passo a passo, o que eu quero que ele faça. Não é um passo a passo em si, na verdade, eu estou dando para ele alguns direcionamentos, eu quero que ele faça algumas visões para mim. Ele vai seguir. Isso aqui é opcional, tá? Porque o AI Studio ele possui uma característica, uma construção que ele limita a ocorrência de alucinações. Eu vou falar um pouco mais para frente o que são alucinações e como elas podem impactar seu trabalho, mas o AI Studio, por ter esse foco pesado em segurança, ele evita que isso aconteça de uma forma muito simples. Se algo não está claro para ele, ele vai preferir confirmar com você do que pressupor. Então, se você dá para ele um comando que pode estar dúbio em algum nível, ele vai preferir confirmar com você, mesmo que seja óbvio. Para você pode ser, aquilo pode ser extremamente óbvio, mas ele vai preferir fazer isso do que alucinar. Isso traz toda uma segurança maior para a sua análise. Então, eu vou enviar aqui esse prompt e deixar que ele trabalhe por mim. Ele vai começar a análise, vai ver cada uma daquelas tabelas, se precisa necessário fazer vínculos entre elas, analisar dados, manipulá-los, criar campos, ele faz tudo aquilo que o ACL faz, só que somente com um prompt. Então, vamos aqui aguardar enquanto ele realiza essa ação. Estava falando, está observando as tabelas, está explorando valores do Só tipo do um, problema. só um Acho. comentário, Ive. A Uhum. gente explorou muito, né, na arquitetura, pensando nos colegas que aqui estão, que já possuem o uso da solução e faz uma engenharia técnica para usar de produtos existentes para disponibilizar dados, né? Mas quando você mostrou, enquanto ele processa, né, você tem a possibilidade de também fazer o upload, né, Uhum. de arquivos para que você possa fazer a análise. Isso é um ponto de observação importante, né? Às vezes você tem ali, eu vou colocar um exemplo, ele é prático, mas talvez ele não reflita toda a realidade, né? Quando você fala de dados disponibilizados pela ferramenta, o ACL, eu estou falando de alguns especialistas dentro da área que talvez represente 20% do time, que tem essa habilidade, né, de trazer dados daquilo que eu já extraio a partir de conectores. Mas e, por exemplo, um especialista de risco ou um auditor de processo, que não necessariamente tem um domínio tecnológico, mas conhece muito bem das rotinas e daquilo que ele vai introspectar dentro da análise do dado. Ele pode, se ele tiver uma massa de dados que não necessariamente passa pela arquitetura da solução, subir isso na plataforma e agir como esse especialista para poder questionar, fazer inferências sobre os dados. Então, eu tenho uma alternativa aqui para que a gente possa refletir, né, enquanto ele está processando. Juro, eu não estou enrolando para que ele termine o processamento, é só para concluir o raciocínio. Imagine o seguinte: esse público que representa a grande maioria do headcount da área, não necessariamente são técnicos. Então, eu estou falando de uma abordagem de substituir um código ACL ou uma rotina de automação codificada por engenharia de prompt. Então, eu estou fazendo justamente isso. Questionar a base a partir de uma ótica especialista, por exemplo. Aí colocou muito bem aqui, atue como especialista sênior em GRC. Então, eu vou contextualizar e, a partir desses questionamentos, dar uma resposta. Lógico que por trás vai estar o código, mas é só uma reflexão para que vocês possam pensar a respeito. Eu estou rompendo ou diminuindo um caminho, ou seja, eu estou encurtando uma jornada onde o usuário ele vai ter uma possibilidade concreta e real de chegar a insights sem passar por codificação. Então, essa é a proposta que a gente tem aqui em mente. Assim, só um adendo para a gente poder trazer para reflexão esses usuários aqui que podem dar um bypass aqui em codificação para que cheguem aos mesmos insights, tá bom? Perfeito. Como podemos observar, ele já retornou aqui para nós a base.
com somente um prompt, olha que interessante, com um prompt, com um pedido, com uma interação, eu já fui capaz de me tornar uma base de dados para poder absorver essa informação e esse conhecimento. Óbvio que eu vou precisar analisar essa base, compreender o que ele me retornou, para ver se está aderente ao que eu preciso. O papel humano não some nesse caso, ele só é redirecional. Então, eu deixo de ser o executor manual para ser o revisor do aquilo que foi gerado, para ser uma pessoa que vai aprimorar esse output que me é gerado aqui pela IA. O que eu posso ver aqui? Ó? Quando eu cliquei na tabela, ele já me traz algumas razões. A primeira é que ele me traz um log, um query, né, um prompt detalhado, passo a passo. Ele transformou aquele pedido que eu trouxe em um prompt de fato, olhando para a base que tem de conhecimento. Isso aqui não, me serve não somente para eu entender o que foi feito, mas para eu rastrear o que foi construído. Então, tem um log, como aquilo foi identificado naquele dia, naquele momento. Se eu tiver que revisitar esse processo, eu tenho isso passo a passo. E também aqui eu posso identificar como ele realizou e fazer apontamentos. Então, ele tem aqui o passo 1, passo 2, 3 e 4 e assim por diante. Se eu entendi que, de repente, o passo 5 está muito padrão de mercado, mas eu quero que ele faça de forma diferente, porque dentro da minha companhia eu faço de uma forma diferente, eu posso ir lá, dar outro prompt para ele e falar, ó, no passo 5 eu quero que você faça assim, assim, assado. Ele vai lá e ele vai fazer também, sem nenhum problema. Além disso, ele me traz um código SQL, que na verdade o AI Studio é uma interface, você dá um prompt para ele, e ele vai ali usar o Cloud Anthropic como inteligência para criar uma query de manipulação desses dados, e aqui ele me retorna. E o ponto legal disso aqui é que, com o tempo, está previsto também que ele vai retornar códigos em SQL. Então, o AI Studio serviria como a primeira interface que você vai ter com aquele dado, analisar, compreendê-lo, interpretá-lo e construir uma análise. Construir essa análise ela vai passar a ser algo automático. Ela vai se tornar, de repente, um controle novo, que não existia anteriormente. Uma avaliação nova, um monitoramento novo. Deixando tudo amarrado lá, em continuidade, para trabalhos futuros. E aqui vamos ver a base que ele me tornou, né? Que interessante. Tem informações aqui de referência do problema, severidade original. Ele ajustou a severidade de acordo com os normativos, então eu, naquele momento, entendi que era uma severidade média. Ele já ajustou, falou, não, é crítica. E diferentes trabalhos têm diferentes métricas. Ele padronizou, para ficar tudo na mesma régua, para poder ter uma visão única. Que, de repente, um projeto eu tenho ali que é um incidente de segurança, mas é um incidente de segurança grave, pequeno, médio. No outro, eu tenho aqui um incidente grave, eu tenho nomes distintos. Ele já deu essa padronizada para mim, trouxe impacto de custo, aonde eu informei, quando eu identifiquei. E mais aqui para trás, olha que legal. Ele traz as visões. Foi alguma violação da LGPD? Se sim, qual artigo? Aqui, ó, artigo 18, artigo 37. Ele infringiu alguma categoria? Não necessariamente. Ele também, de repente, infringiu SOX? Sim, eu tenho problemas que podem afetar tanto o SOX quanto o LGPD. Isso, de fato, foi uma violação consumada? Sim ou não? Ou ele só ameaça? Ele é só um ponto que pode direcionar uma ameaça mais para frente? Ele me traz aqui a visão. Pontos que eu tive por problema, qual que é a prioridade que esse ponto vai ter para ser resolvido. Olha, ele traz aqui, ó, máxima, severidade crítica, ação imediata, alta, também posso ter aqui outras médias, assim por diante. Ele, inclusive, me traz aqui, mais para frente, pelo que me parece, uma recomendação. Aqui é um plano de remediação que ele me traz. Tem a original e tem aqui ele me retorna em alguns deles. Bem interessante. Teve uma outra dessa que eu também criei, que ele me trouxe sugestões de ação que ele pode realizar. Então, você poderia, de acordo com o LGPD, fazer uma ação X ou uma ação Y. Ele traz para mim essa visão. Encontrei a informação que eu precisava, eu vou salvar para poder me realimentar dela em um momento posterior. Então, ele até sugeriu um nome aqui, eu vou manter esse nome, dessa visão, dessa informação. De forma que nos logs da ferramenta eu consiga ver tudo o que eu realizei até esse momento e reutilizar em um momento oportuno no futuro. Salvou. Eu vou voltar aqui para a página inicial que nós estávamos vendo, desse conjunto de dados, e eu tenho alguns logs distintos. O primeiro é o lineage de dados. Então, eu tenho aqui uma visão ó, que ele me demonstra.
as tabelas de origem e as tabelas que eu fui construindo aqui. Eu trouxe vários cases de exemplo, eu vou demonstrar só esse, mas eu vou falar um pouco mais sobre os demais. E quando eu passo o mouse em cima, ele me mostra aqui, ó. Esse último que a gente criou, inclusive, se alimentou de quase todas as tabelas, são de ações, né? Porque ele gerou ali as suas próprias. Se eu clico aqui, eu consigo ver novamente a tabela que foi gerada, o prompt que originou ela, também a query que ele construiu. Como a gente pode ver aqui. Olha que interessante, né? Só uma observação rápida, né? Quando a gente faz uma jornada tradicional de análise e descoberta de dados, o clássico ETL, ação, transformação, carga, aplicação de regras de negócio, eu começo pelo fim do que está mostrando aqui, né? Eu pego o diagrama de entidade de relacionamentos, eu preciso me preocupar com quais campos se relaciona com o quê, para depois começar a pensar em regras, codificar e chegar no resultado. A Eve foi diametralmente oposto a essa jornada, né? Eu inseri os dados, tem uma tabela acessória que diz ali possíveis associações entre as tabelas. Uma engenharia de prompt qualificada fez todos esses cruzamentos, aí tem a consulta para a gente auditar, e nós focamos 80% do nosso tempo não em construir o dataset, mas prover o insight em cima desse dataset. Olha a abordagem, né? É lógico, né? Não vamos nos iludir com relação à qualificação, a rastrear a auditoria desse dado, a confiabilidade, assegurar que realmente, por exemplo, olha, aquele tema dentro da minha matriz de riscos e controles realmente faz uma possível infração contra o artigo 18 da LGPD. Vamos conferir. Mas eu estou usando um tempo de aplicar insights, de avaliar resultados, ao invés de construir datasets. Aqui a gente tem uma mudança total de paradigma aqui, só para fazer essa observação aqui, que acho importante. Pegando aqui, ó, utilização para cada normativo. Para o LGPD, o que ele pode fazer, e para o SOX. É um bom ponto de partida, né? Já direciona você para olhar aquele ponto. Esse ponto faz sentido? Se não faz, o que eu posso fazer? Ele corta em muito a jornada de utilização, o tempo necessário para poder construir esse mesmo insight, que é bem útil no seu dia a dia. E também traz outros logs, né? Esse é o log dos dados, mas eu posso também ver as ações que eu tive aqui dentro, quem foi que fez, então eu informei tabelas, eu deletei análises, ele mostra o usuário que realizou isso, quando fez e por que fez, de forma sempre muito intuitiva e direto ao ponto. Então, o principal foco da IA é esse, né, de trazer facilidades e economia de tempo para o seu dia a dia de uso. Os demais aqui eu vou falar um pouco de forma superficial, voltando para a nossa demonstração aqui de slides, tá? Então, o que obtivemos como retorno prático dessa minha demonstração? Tivemos a correlação imediata, vocês observaram, em tempo real. Eu coloquei um prompt e ele já entendeu para mim e trouxe as relações entre os problemas e a normativa que ele ameaça e que tem ali um impacto na sua utilização. Também trazendo já a causa raiz, onde foi que isso aconteceu, o que me permite focar todo o meu esforço em algo mais estratégico. Como é que eu vou priorizar as execuções e a eliminação desse problema? Como é que eu vou garantir que aquela normativa não vai ser ameaçada novamente no futuro? Quais controles eu tenho que implementar para que isso não ocorra? Como aquele risco não vai vir a se concretizar? Como é que eu garanto que isso vai ser mitigado? Esse vai ser o meu foco nesse momento em diante. O que me torna uma autoridade normativa. Se eu posso focar muito mais e garantir conformidade com a normativa e de forma mais eficiente, eu vou ter muito mais facilidade para me adaptar não somente a ela, mas também a outros desafios que eu possa vir a enfrentar durante o meu dia a dia de trabalho. Tenho também outros exemplos, como esse aqui, que é mais focado em riscos, onde eu quero encontrar os seus padrões de concentração. Então, em quais entidades da minha organização eu tenho um risco inerente maior, um risco residual maior? Como é que eu vou priorizar o meu plano de ataque para poder mitigar essas informações? Usamos também o AI Studio para fazer isso. Ele me trouxe uma análise estatística de onde esses riscos se concentram, como foi feita a diminuição entre eles, como eles foram gerados. Isso me permite também criar visões de acompanhamento. O trabalho não vai acabar aqui.
né? Eu vou ter que entender como é que eu vou reagir, e para entender como eu vou reagir, eu posso ter visões, né? Dados visuais em relação a ele. Há uma comunicação direta entre o AI Studio e o Active Center, que é o nosso módulo de relatórios, e para exemplificar, eu até trouxe aqui uma tabela que eu gerei com base, uma tabela não, perdão, um dash que eu gerei com base na tabela que o AI Studio criou para mim. Então, a visão do risco por região, que são as minhas entidades, e para cada região eu tenho a visão do verdinho ali, que é o que foi reduzido, né? E o vermelhinho é o meu risco residual. Então, eu consigo ver que na minha companhia eu tenho uma atuação muito não satisfatória e eu poderia começar a avaliar para entender o porquê. Será que os meus controles falharam? A gente volta para aquele primeiro passo. Será que eles falharam em riscos críticos? E isso explica o porquê que eu tenho um risco tão alto? Será que eles não estão eficientes? Será que eu não estou, de repente, avaliando requisitos de LGPD suficientes, requisitos de SOX? O que explica isso? O próprio AI Studio vai te ajudar a chegar nessa informação. Além de outros exemplos, aqui também foram alguns que eu testei. Ele pode fazer uma pseudonimização, ele vai te fazer sugestões para aqueles controles que usam dados sensíveis. Como que você pode garantir que eles vão ser anonimizados de forma correta? Para que isso não gere ali problemas futuros no seu trabalho. Ele vai te trazer sugestão para garantir que não só o dado seja anonimizado, mas que ele não perca a sua utilidade como dado de análise, mesmo após ser anonimizado. Além também aqui de uma análise de lacunas. Quais requisitos de LGPD ou SOX, ou qualquer normativa que seja, eu não estou olhando? Eu olho muito bem para o artigo 4 e 5, ali, o 32, mas e quais que eu não estou olhando? O que eles podem me ocasionar? Qual o tipo de risco que eu estou exposto e não faço ideia? Então, ele vai e faz esse raio-x automático, cruza controles e fala, esse aqui você não está olhando e você tem que priorizar ele ameaça de tal e tal forma, ele pode gerir novos riscos para você que você também não conhecia. O horizonte é o limite, porque o AI Studio ele vai servir como um copiloto para você. Como a gente falou no começo, ele traz sugestões diversas, não é? Então você pode pegar e testar cada sugestão, pode dar o seu prompt, pode perguntar para outro IA e pedir para ele fazer para você, porque ele é mais confiável. O horizonte realmente é o limite. Você vai poder olhar para vários pontos, fotografias, cenários, formas que você não tinha interesse de olhar antes, ou não tinha conhecimento de como você poderia olhar antes. Tudo isso com conversas, né? Com envios de mensagens e validações. Isso muda completamente a forma que a gente está acostumado a trabalhar. Eu não tenho que passar horas validando dados, pegando nas fontes, entendendo como eles se conversam. Eu tenho só que entender o que eles significam, como eles podem ser úteis para mim, o que eles podem me trazer de informação. Né? Isso muda muito o nosso cenário. Mas sabemos que promessa, quando a promessa é muito boa, o santo desconfia, e eu sei que a maioria de vocês está aqui para falar sobre segurança dos dados, pois muito bem sabemos que toda tecnologia emergente traz consigo desafios, não somente soluções. Então, a gente vai falar agora um pouquinho de qual que é o preço da inovação. Qual que são os riscos que eu me exponho ao adotar uma ferramenta como essa, como, no caso, a IA, sem a devida governança? O que eu vou estar me expondo se eu simplesmente pegar um modelo de IA qualquer e colocar dentro da minha companhia e colocar dados lá dentro sensíveis? O que isso significa para a minha companhia e para mim, talvez, também como profissional? Temos alguns riscos que eles são inertes do uso da IA, cabendo, então, ao responsável, ao aplicativo, à sua ferramenta mitigá-los. O mais conhecido deles é o risco de vazamento de dados e perca de propriedade intelectual. Então, como isso acontece? As IAs, elas evoluíram muito rápido porque elas possuem um critério de comportamento. Elas aprendem com os inputs. Né? Então, quando você pega uma IA generalista, uma IA que ela foi feita para fazer de tudo, ela vai ser IA que você vai pedir para fazer imagem, que você vai pedir para fazer música, que você vai pedir para fazer análise de dados, que você vai pedir para ela fazer uma lista de compras para você. Ela faz tudo. De tudo ela faz de forma meia boca. Essa IA ela vai ter a tendência de segmentar os seus feedbacks para que treine aquele modelo. Isso diminuiu nos últimos tempos, mas ainda é um risco que acontece devido à forma que as IAs são construídas. Elas sempre vão ser de forma crua exposta a esse problema, né, esse risco real. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor como isso impacta no seu dia a dia, eu tenho aqui um caso real, onde engenheiros de uma grande empresa de tecnologia usaram a IA para corrigir o seu código-fonte, né, o seu bloco de código. Só que a tecnologia é o que essa empresa vende, né? É a sua fonte de renda. Então, lá tinha código-fonte de coisas que nem foram lançadas.
e concorrentes foram capazes, então, de vazar essa informação, dando o mesmo prompt, porque ela usou isso como exemplo, né? E isso é muito ruim, isso pode destruir estratégias comerciais, pode quebrar o sigilo, se a gente pensar em contratos sigilosos com governos, análise de dados, que o que impacta mais no nosso dia a dia. Você pode vazar informações, dados sensíveis, e isso erode completamente, corrói a sua confiança perante aos seus clientes, né? Além de violar NDAs que podem trazer ali perdas financeiras gravíssimas em decorrência de multas. Um outro exemplo que as IAs acabam trazendo são as alucinações e a falsa confiança, que as IAs elas não pensam como a gente. Parece muito que elas pensam porque elas falam conosco. Mas elas não pensam, elas são modelos probabilísticos, modelos baseados em fórmulas matemáticas. Então elas trazem ali as informações com base na probabilidade. O quão provável é de que esse seja o tema da conversa e que, por decorrência, aquela informação seja útil para mim? Um exemplo que eu gosto bastante é que você pode não me conhecer e querer saber mais sobre mim ao final dessa reunião. Você pode procurar, nossa, quem que é essa Maria Santana? Você pode perguntar lá, de repente, para o ChatGPT. Ele não vai encontrar, de repente, onde eu estudei. Vamos supor que ele não consegue abrir meu LinkedIn. Mas ele vai pressupor que pessoas da área estudaram em Harvard. Então ele vai lá e vai te dizer, ó, a Maria, ela se formou em Harvard. Porque é o que ele entende que tem maior chance. Mas isso não é uma verdade. Então as IAs, elas têm essa tendência a alucinar, a menos que elas tenham um controle rígido daquilo que vai ser explicado e demonstrado para elas, de onde elas podem buscar informações. Se ela não sabe, ela vai ter que dizer que não, ao invés de só presumir. No caso real também, aqui a gente tem um escritório de advocacia que utilizou a IA para fazer uma petição ali para uma lei, e ela criou leis, criou citações e jurisprudências que não existiam, e enviaram para o juiz sem revisar. A gente vê a importância de fazer uma revisão nesse trabalho, né? O que resultou em sanções para sua companhia e também uma exposição pública nada agradável, né? No nosso dia a dia, o que isso pode trazer? A gente utilizar a IA numa visão mais estratégica, ela pode te dar decisões críticas baseadas em nada. Então, você vai gastar tempo, dinheiro e recursos em um caminho que talvez nem seja efetivo, que não te traga retorno nenhum e te coloque, de repente, até mesmo em xeque com normativas, né? Então, o risco que a gente também corre no nosso dia a dia. Além, é claro, dos vieses. Como elas funcionam com machine learning por trás, as IAs vão usar viés algoritmo para poder observar essas informações. Se a base que você treinou, ela tem viés, ela tem um comportamento muito claro, ela não vai poder olhar para aquilo que não está incluso naquela base. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma multinacional que utilizou uma IA para escolher candidatos a vagas de emprego com a sua própria base de colaboradores. E ela, de forma errônea, identificou que homens tinham maior sucesso em cargos de liderança, mas isso se reflete a várias variáveis que a gente não conhece naquela base de dados, né? Então, como consequência, quando uma mulher, mesmo que muito qualificada, estava aí como candidata, a IA já descartava, porque ela entendia que ser homem era mandatório para assumir aquele cargo. Imagina essa companhia. Ela perde uma grande profissional que poderia levar ela para um novo horizonte, porque a IA entendeu que tinha que ser um homem, né, devido à base estar ali com um viés. Isso pode trazer também violações de ESG, processos trabalhistas por discriminação e isso também se traduz em multas milionárias para sua companhia. Não é algo legal, né? Então surge a dúvida: como que eu posso unir todo aquele potencial que a gente viu em um momento anterior com a confiabilidade que a gente já tinha em ferramentas anteriores e que cada vez mais vão se tornar mais confiáveis? Como é que eu uno a inovação e a confiabilidade? A resposta é simples: escolha uma IA que ela é especialista no assunto. Uma IA que ela sabe o que ela vai fazer, ela foi construída para evitar os riscos que conhecemos até agora, evitar e quase zerá-los, de preferência. Escolha uma IA que foi concebida desde seu nascimento para essa narrativa. Escolha a intersecção entre a resiliência e o novo, a governança, que também temos aqui no D21. É claro que estou falando do AI Studio. Como que ele traz, então, toda essa segurança que a gente precisa para o nosso dia a dia de trabalho? Com alguns pilares básicos. O primeiro é que a privacidade tem que ser absoluta. Os seus dados não vão ser, de forma alguma, usados como produto. E por que isso acontece? Porque ele está hospedado na AWS, usando uma tecnologia chamada Amazon Bedrock. Vamos ver ela como se fossem, por exemplo, celas. Cada um de vocês receberia um cérebrozinho do cloud, uma cópia não central, que vai trazer as informações necessárias, e ele vai ser iniciado quando você começar uma conversa. Começou, mandou os dados, mandou as informações, ele vai se comunicar com você. Você saiu, ele é destruído. Então, aquela informação não é usada para terminar o modelo principal. De forma alguma. O que é seu
permanece no seu ambiente. Isso evita não somente vazamentos externos, ou seja, eu não vou ter um concorrente meu pegando informações, como vazamentos internos. Como a gente tem ali datasets, que são conjuntos de dados, se a equipe de riscos tem um e a equipe de controles tem outro, eles não têm acesso a um do outro, não vai ter vazamento entre eles. A equipe de riscos não vai ter um vazamento no que a equipe de controles colocou. Eu garanto também a confiabilidade e a confidencialidade entre equipes da minha companhia. Né? Isso vai me ajudar bastante a garantir essa eficiência. Sobre os vieses, ele traz uma engenharia de contexto. Né? O AI Studio ele é sempre revisado, retreinado, reavaliado pela equipe da dirigente para garantir que ele não vai ter esses vieses, para garantir que ele não vai começar a alucinar. Se ele não entendeu alguma coisa, que nem eu falei naquele momento, ele vai preferir confirmar com você. A gente tem uma validação humana contínua em relação a essas informações. Ele pega o seu pedido e ele transforma aquilo em um prompt mais eficiente, como a gente vê que ele traz ali depois um passo a passo, né? E ele não somente, você não vai colocar um prompt no AI Studio e vai ser enviado diretamente para o upload. Isso também seria um problema. Ele pega o seu prompt, ele trabalha, tira informações que podem ser prejudiciais, tira injeção de código, então nenhum atacante conseguiria extrair informações da sua base de dados, e ele traz uma query scan. Essa query que ele usa para trabalhar com dado de origem. Então ele não trabalha no seu dado de fato. O cloud vai te trazer essa query. Ele não vai ter acesso de forma alguma ao seu dado, porque eu tenho muito mais segurança envolvida de forma geral. Não há vazamento dessa maneira. E focando um pouquinho mais nesse isolamento, eu tenho também os meus user access containers, onde cada usuário vai ter ali, através do Amazon Bedrock, uma sessão. Quando você cria e começa a trabalhar ali, ele vai criar uma sessão para você, você vai interagir, vai enviar os dados. Você acabou, isso vai ser destruído. Nenhum outro usuário vai conseguir ter acesso àquilo, a menos você. Ele salva o contexto, ele salva a conversa, mas somente você tem esse acesso. Somente você pode visualizar isso. Outros só vão ver se você escolher de forma proativa compartilhar com os demais. Então, eu evito, de todas as maneiras, alucinações, vazamentos e viés nos dados. Os dois primeiros é mais preocupação da própria dirigente, né? Ela tira de você essa preocupação, ela investe em segurança de forma pesada, temos testes de invasão todos os anos, se encontram vulnerabilidades, elas são rapidamente corrigidas para que as suas informações sejam sempre muito bem protegidas. Da sua parte, você vai se preocupar somente em realmente analisar seus dados e ter os insights, né? Então, reforçando aqui, governança total e rastreabilidade completa. Temos log de auditoria, criptografia de ponta a ponta da ferramenta, forma de visualizar essas informações de log para facilitar a sua gerência no seu dia a dia, além de que ela sempre vai te trazer o racional, como ela construiu aquilo, por quê, qual foi o passo a passo, para que você tenha não só certeza, possa ajustar o que foi criado, mas também consiga auditar aquilo que foi construído com ela, dando vida, por fim, à convergência entre a inteligência e a resiliência, com a dirigente liderando essa nova era de RC, com o AI Studio através do seu próprio ecossistema. Temos a agilidade do agora, com as ferramentas de IA, a segurança de sempre, com uma empresa que é consolidada, uma tecnologia auditável e completamente blindada. Como resultado, temos, então, uma gestão de riscos proativa, que não vai depender do que já aconteceu, ela pode prever o que pode vir a acontecer, que vai ser muito estratégica, de repente trazendo ali mais eficiência financeira, evitando gastos e também sanções, além de ser soberana, eficiente em tudo que se propõe a ser. E como presente para todo mundo que está aqui, que eu passei 4 minutinhos, eu trago para vocês aqui agora novamente o Jax, para nos retornar informações sobre o que está por vir no AI Studio. Quais são as informações que serão lançadas aí, de acordo com o nosso roadmap. Então, pode voltar aqui, Jax, e nos traga esse sopro de novidade. Obrigado, Ivi. Obrigado, Romano. Parabéns pela apresentação. Acho que sem dúvida nenhuma tirou aí muitas dúvidas do pessoal que está assistindo aqui. Eu vou falar rapidinho, aqui a ideia é só mostrar um pouquinho do roadmap para o ACL. Obviamente a gente tem outros produtos, não vamos focar aqui nessa apresentação, mas antes até de entrar no roadmap, se vocês tiverem interesse, né, acho que já vou até deixar a mensagem aqui, para fazer um piloto, fazer um teste, né, uma demonstração, inclusive hoje acho que não vai dar tempo por conta do horário de tirar dúvidas, caso tenham dúvidas a gente pode marcar uma reunião, o time do Romano pode, né, dar um apoio, vocês podem solicitar uma prova de conceito,
a gente consegue aí liberar para vocês testarem, tá? Então, falando rapidamente aqui do roadmap para o ACL, não é só isso que vai ter para esse ano, a gente está falando só dos principais pontos, tá? Então, falando do roadmap do ACL Analytics Suite, né? Então, começando com Q1, aqui que a gente tem de avanço importante para o AI Studio, as melhorias de localização, experiência nativa de IA e o AI Assistant V2, que já está para finalizar agora, no final de Q1, né? No final, temos 2 semanas aí para acabar o primeiro trimestre do ano, então o objetivo é acelerar a adoção global e tornar respostas de IA mais inteligentes ainda e integradas com o Diligent One, tá? Então, a gente está evoluindo com o Evidence Library, que ele facilita a coleta de evidências com o uso da IA. A gente vai resolver um grande desafio das áreas de auditoria e compliance, que é dependência de inputs manuais, né? O módulo de resultados também, que a gente trouxe melhorias na recuperação de dados, aumentando a eficiência na restauração de tabelas, que está conectado inclusive com o ACL, com o AI Studio, que em breve já vai estar conectado. Para Q2, o foco é passar a ser integração e automação avançada, tá? Então, no AI Studio, a gente vai estar expandindo os conectores e fortalecendo a integração com o ACL clássico, além de permitir análise de dados não estruturados, que é crítico hoje para auditorias mais completas, né? E outro ponto importante são os robots, né, o ACL Robotics, que melhorias como centralização de credenciais e maior controle sobre execuções, especialmente em ambientes on-premise, tá? Olhando um pouco para H2, para o segundo semestre, esse é o que está pontuado para o segundo semestre, mas vão vir mais coisas, tá? A gente vai sempre recebendo informação do time de produto e a gente vai notificando vocês, tá? Os clientes. Então, a gente entra em uma fase ainda mais estratégica, com o destaque do Evidence Library, permitindo upload direto de documentos via API, trazendo mais automação e escalabilidade para compliance, tá? E no Results também, a gente vai ter a API para upload de arquivo diretamente nos resultados, ampliando integrações com outros sistemas, e a gente segue investindo na série clássico também, garantindo continuidade e evolução integrada com o AI Studio, tá? Então, resumindo aqui, mais IA aplicada no dia a dia, mais automação de ponta a ponta e uma plataforma cada vez mais integrada e preparada para o monitoramento contínuo, tá? Então é isso, eu não queria passar muito do tempo. Obrigado, Ive, Romano, obrigado ao time da Quality, obrigado a todo mundo que participou aqui do webinar. Estou à disposição, qualquer dúvida, tá? Muito obrigado. Fica à vontade, Romano, Ive. Encerrar aqui rapidamente, a gente já passou do tempo, agradecer a participação, maioria do pessoal, das pessoas que se mantiveram aqui na sala, mas fiquem atentos aí com os nossos próximos encontros, ficaremos muito felizes com a participação de vocês, e até a próxima, gente. Excelente semana para todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.